Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 15. Acredito que nas Escrituras esse é o texto mais claro que nos fale sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler alguns versículos, praticamente todo o capítulo 15, dada a sua importância, dado o fundamento que o apóstolo Paulo lança acerca da ressurreição de Cristo nesse capítulo, e é algo muito importante para mim e para você. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora, e você pode acompanhar a leitura também na sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Inicialmente nós vamos ler dos versos 1 ao 6, depois nós vamos ler do 12 ao 20, e depois do 55 ao 58. Que talvez dessa carta, desse capítulo, seja o texto mais conhecido. 1 aos Coríntios 15, de 1 ao 6, diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuam a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Isso nos tempos do apóstolo Paulo, em que ele estava escrevendo esse texto. A partir do versículo 12, agora. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos aqueles que adormeceram. Versículo 50. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos mais uma vez por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra,
que nos traz essa verdade tão importante acerca do Senhor. E diga-se de passagem, é por conta dessa verdade que nós estamos aqui. É por conta da ressurreição de Cristo que nós estamos aqui. É por conta de que Jesus foi à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, que nós cantamos que estamos livres dos pecados, que nós celebramos a vida, que nós, Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome pela salvação. Por isso, Senhor, abre as nossas mentes e os nossos corações nessa manhã, para que de fato nós entendamos as implicações profundas que essa ressurreição tem para cada um de nós. Nos abençoe e fala conosco em Cristo Jesus. Amém e amém. Há uma discussão teológica, e nem sempre são boas as discussões teológicas, mas há uma discussão teológica acerca de qual a data mais importante para o cristianismo. Existem aquelas pessoas que dizem que nós não temos datas importantes. O apóstolo Paulo já disse isso, que ninguém, tem uns que fazem diferença entre dias e dias, e outros não fazem diferença entre dias e dias, e segue tudo certo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse, quando nós vemos observando a revelação do Senhor progressivamente em toda a história do Antigo Testamento, até culminar ao evento de Cristo Jesus, iniciar o Novo Testamento, a morte de Cristo Jesus, nós vamos perceber que há um evento específico que faz com que tudo mais tenha sentido, que faz com que tudo mais tenha uma validade real, que faz com que tudo mais não seja apenas um conglomerado de histórias soltas ao tempo. E esse evento é a ressurreição de Cristo Jesus. Eu costumo dizer que aquelas mulheres que foram visitar aquele túmulo no domingo de manhã sofreram a frustração mais feliz da história da humanidade. Elas procuravam um corpo que não estava lá, porque Jesus ressuscitou. Desta feita, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a Páscoa é a data mais importante do calendário cristão. Vou além. É a data mais importante do mundo. Embora as discussões digam, pastor, mas e o Natal? É importante também. A sexta-feira santa, dita santa, também é importante. Mas tudo isso está no escopo da pessoa de Jesus, da sua obra. E a ressurreição é o que valida toda a obra de Cristo Jesus. A Páscoa é a celebração do evento mais importante de toda a história da humanidade, a ressurreição do Salvador. A Páscoa é a celebração da nossa vitória, vitória que estava predita em todo o Antigo Testamento. Vitória sobre a morte, vitória sobre os pecados. A Páscoa é a validação do sacrifício de Cristo sendo aceito pelo Pai, porque a Bíblia diz que o Pai mesmo o ressuscitou dentre os mortos. Sem esse acontecimento, a nossa fé seria mais uma filosofia dentre tantas filosofias que nós temos aí afora. Sem esse acontecimento, todo o conhecimento bíblico seria apenas um bom conhecimento histórico sobre a vida de um Jesus nazareno, filho de José, filho de Maria, e pararia por aí. Sem esse fato verdadeiro, e se é fato, é verdadeiro, acerca da ressurreição de Jesus, nós estaríamos num perigo, ou melhor, vou dizer a palavra que veio à mente aqui, nós estaríamos numa desgraça teológica. Porque embora nos reuníssemos como igreja semana após semana, embora entoássemos cânticos e fizéssemos orações, nós continuaríamos condenados pelo nosso próprio pecado. De maneira que a ressurreição de Cristo é um fator importantíssimo. Tanto é que o apóstolo Paulo dedica todo um capítulo da sua primeira carta aos Coríntios a tratar disso. Por quê? Porque havia irmãos na igreja que não criam na ressurreição. Havia irmãos na igreja que falavam, tudo bem, esse negócio de vida cristã, de vida religiosa é bom. A gente se torna uma pessoa melhor.
A gente por fora age diferente, a gente não dá umas patadas em outros, a gente não responde a palavra dura, a gente faz uma oferta para aquele que precisa, a gente tem uma vida reta. Então, para que ressurreição? Aqui está resolvido. A gente é gente boa. Não precisa disso. Mas Paulo fala, irmãos, vocês estão completamente perdidos nesse pensamento. Porque a ressurreição de Jesus é o que valida a prática do cristianismo. Fora isso, é o nosso coração tentando buscar a afirmação de Deus. Dwight Lewis Moody afirma que muitos dos irmãos coríntios haviam aceitado a ressurreição, pelo menos a de Cristo, mas sob a influência da filosofia grega, que duvidava da ressurreição física dos cristãos. Ou seja, eles de fato viviam uma espécie de cristianismo sem esperança. Era mais ou menos um código de conduta, um código de ética, mas não necessariamente aquilo que nós poderíamos dizer sobre fé. E falando dessa ressurreição, talvez eu e você, talvez muitos de nós, corramos também o perigo de desconsiderar a ressurreição de Jesus. Talvez nós gostemos do que de uns 20, 30 anos para cá tem sido chamado de Jesus histórico. A personagem, aquele homem icônico que nasceu ali na região da Galileia. Muitos de nós assistimos aí a série que está em voga e que também traz as suas discussões, The Chosen, ou assistindo outros filmes acerca de Jesus, e nós falamos, o personagem é top, que gente boa, faz milagres, sinais. Mas se nós desconsiderarmos aquilo que é mais importante, de fato só nos sobra o Jesus histórico. De fato só nos sobra a personagem. Se nós desconsiderarmos a sua ressurreição, nós esvaziamos toda a divindade de Cristo e continuamos os nossos pecados. Por isso eu quero destacar com os irmãos rapidamente 5 verdades importantíssimas acerca da ressurreição de Jesus. E a primeira verdade é que a ressurreição de Jesus é real. Aconteceu, de fato. Versículos 12 e 13, e depois o versículo 20. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Versículos 12 e 13, e depois o versículo 20 nos diz o seguinte: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Tem muita gente que fala, pastor, que vale essa vida aqui? Bora lá, vamos viver. Para que preocupação com esse negócio de ressurreição? Esse negócio de céu, pastor? O apóstolo Paulo começa esse texto aos Coríntios mostrando alguns fatos que sucedem à ressurreição de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz, eu transmiti para vocês aquilo que era mais importante. Cristo morreu, como diz as Escrituras, foi sepultado, como diz as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Paulo diz mais, isso não é apenas uma narrativa. Ele apareceu para Pedro, depois mais tarde para os 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos, que nos tempos de Paulo ainda estavam vivos. Paulo diz, há testemunhas oculares. Embora muitos, até mesmo novos cristãos, ligados a uma crença judaica, não acreditavam na ressurreição e achavam que estava tudo válido por aqui, e a gente não precisava perder tempo com essas coisas. Paulo fala, não, irmãos, a ressurreição de Jesus é real, não apenas é real, mas ela é importante. Se não fosse a ressurreição de Jesus, não haveria sentido naquilo que nós cremos. A ressurreição é um dos grandes diferenciais entre o cristianismo e as demais religiões filosóficas. Todos os principais líderes das religiões filosóficas foram tomados pela morte e permanecem lá. De tempos em tempos você vê os muçulmanos indo a Meca. E sabe por que eles vão a Meca? Porque o corpo de Maomé está ali.
E eles fazem a sua peregrinação. Então, naquele túmulo de Meca, existem os restos mortais de Maomé. Buda, Siddhartha Gautama, era o nome. Se você for lá no túmulo onde ele foi enterrado, o corpo está lá. Mas se você for naquele túmulo em Jerusalém, está escrito, inclusive talvez não seja exatamente aquele lugar, mas está escrito, ele não está aqui. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Isso é fundamental para a nossa fé. Cristo vive pela ressurreição, ele torna palpável a nossa teologia, aquilo que nós cremos, ele torna palpável a entrada do reino dos céus, ele torna palpável a nossa esperança. Se não houver a ressurreição, não existe volta de Jesus. Porque se ele ainda está preso naquele túmulo, ele vai voltar da onde? A gente precisa prestar atenção na importância que é esse evento. Talvez até nós mesmos, como pais cristãos, nós ajudamos a validar o esvaziamento da Páscoa. Quando a nossa grande preocupação é se damos ovo de Páscoa ou não damos para os nossos filhos. Às vezes em casa, nós não falamos para ele que o coelho não tem nada a ver com isso. Coelho nem bota ovo. Talvez nessa hora você poderia gritar, ciência, ciência. Talvez a gente perca um grande tempo precioso, deixando de falar que foi o cordeiro que foi morto. Deixando de falar que a nossa celebração não é porque ganhamos um presente, mas é porque ganhamos o maior de todos os presentes. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, conforme diz o versículo 20, e ele não foi assunto aos céus para a glória do Pai, conforme nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Como ele voltará para nos buscar, conforme promete Mateus 24, 27 e Atos 1, 11. E perceba que Paulo deixa muito bem claro que tudo o que aconteceu com Jesus, a sua morte, a sua crucificação, foi de acordo com as Escrituras, significando que se nós podemos crer fielmente que as Escrituras nos garantiram que Jesus iria morrer e morreu, iria ressuscitar e ressuscitou. Nós podemos ter a certeza que ele diz que iria voltar e vai voltar. É por isso que Paulo diz, olha, a ressurreição estava ali nas Escrituras. A ressurreição é o sólido fundamento que está firmando todo o edifício da fé. Nós podemos dizer que ela é o grande finale reservado por Deus a nós. Sem ela, a obra de Cristo não teria real sentido. Sem a ressurreição, não haveria vitória sobre a morte, o inferno e o pecado. Mas observe a afirmação de Paulo, profunda, no versículo 20. Paulo, ele vai a fundo dizendo, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos aqueles que adormeceram. Sabe por que eu e você vamos para o céu? Não é porque a gente merece, não. Não é porque a gente reformou a igreja e está reformando ainda. Não é porque a gente canta bonito. Não é porque a gente sabe teologia. Não é porque decoramos versículos bíblicos. Ou até mesmo porque tenhamos uma boa conduta. A gente só vai para o céu porque Cristo morreu por nós e ressuscitou. E nele nós temos a vida eterna. Essa é a primeira verdade. A ressurreição é real, irmão. Segunda verdade é que a ressurreição valida a pregação do Evangelho. Versículo 14, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A gente está pregando à toa. Se Cristo não ressuscitou, quero te dar uma má notícia. Você acordou cedão. Se bem que não foi tão cedão, a gente já fez culto de ressurreição aqui às 6 da madrugada. Daqui a pouco nós estamos fazendo culto da ressurreição meio-dia, né? Se Jesus fosse um adolescente dos nossos dias, né? Se você está mais tarde, pai, manhãzinha, você é tenso. Mas se a ressurreição não é válida, você perdeu o seu tempo. Acordou cedo no domingão, veio aqui à toa, porque a pregação do Evangelho não tem sentido.
Na NVT que nós lemos, Paulo diz, olha, se Jesus não ressuscitou, pregar o evangelho é inútil, para que você gasta tempo? Afinal de contas, o que é o evangelho? Ele mesmo não nos diz que é a boa nova de que Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou? Não há outra mensagem. Não existe nada que seja evangelho que não tenha esse conteúdo, cujo final e a coroa seja a ressurreição de Cristo. Qualquer outra coisa que se pregar nos púlpitos, você vai tá doente, vem para cá que você vai sarar. Tá sem dinheiro, vamos arrumar uns trocos para você. Tá infeliz, vamos arrumar um jeito de você ter felicidade. Tá solteiro, vem aqui que vamos orar para você casar. Irmão, qualquer outra coisa que diga-se passagem, nem deveriam estar nos púlpitos. O evangelho. O evangelho é a verdade de que Jesus morreu e ressuscitou. Evangelho sem ressurreição é mera filosofia, é especulação religiosa acerca do sábio Galileu que viveu há cerca de 2000 anos atrás. E Jesus não era apenas um mestre elevado, ele era o Messias de Deus, o esperado. Jesus mesmo afirma isso quando ele conversou com a mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, versos 24 e 25. Quando ele falou sobre o Messias e a mulher diz, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas que o senhor está dizendo aí. Jesus diz para a mulher, eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Irmãos, a ressurreição é o caminho, é o selo da validação da mensagem do Evangelho. A ressurreição é o carimbo final de Deus, dizendo, eu aceitei o sacrifício do meu filho pelos pecadores, o ressuscitei, e todos aqueles que crerem no sacrifício do meu filho ressuscitarão também. Por isso os anjos falam àquelas mulheres que procuravam por Jesus no túmulo pela manhã, Lucas 24, 5 a 7. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Olha só, lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando ele disse, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Você consegue imaginar o evangelho de um Cristo morto que não ressuscitou? Alguns tempos atrás, eu até gosto da musiquinha. Você já deve ter cantado também, diz, um dia lindo, almejo eu encontrar. A eterna glória que prometida está. Gozo e alegria eu posso então sentir, porque Jesus Cristo já está por vir. Está tudo ótimo até aí. Mas na segunda parte, o letrista ele falhou por um detalhe. Quando ele diz que Jesus veio ao mundo para ser um mártir. Mártir é um herói humano. E todos os mártires que você procurar estão lá no túmulo deles. Jesus não veio para ser um mártir. Não veio para encabeçar uma luta. Não veio para ser um herói aos padrões humanos. Ele veio ao mundo para salvar o mundo. E essa é a declaração dele. Ele fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. E o resto da música é tudo boa, viu? Teologia boa. Mas aí o rapaz pisou na bola. O evangelho do Cristo morto não faz sentido. Por isso Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou, a pregação do evangelho é vã. E sabe por quê? E essa é a terceira verdade. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos sem perdão de pecados. Então, se Jesus não ressuscitou, qual é a boa nova? Que a gente vai ser bons cidadãos? Vai morrer, vai para o inferno? Seria essa a boa nova? Então perceba, a terceira verdade que o apóstolo Paulo nos diz aqui é que a ressurreição de Jesus é o que confirma o perdão dos nossos pecados. Versículo 17 nos diz o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil
e vocês ainda estão nos seus pecados. Irmãos, isso é pavoroso, isso é assustador, isso é de tirar o sono. Há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, eu acho que nós tínhamos acabado de casar. Eu assisti um filme. Nós assistimos um filme. Lembro-me que ganhamos uma TV de 14 polegadas de presente de casamento. De tubo. Pesava quase uns 30 quilos aquela TV. Tubão assim. Colocamos o colchão na sala, que era bem estreita. E fizemos cinema. Já fez cinema? TV 14 polegadas. Quase que você tinha que olhar de binóculo para a TV. Num videocassete, existiu já. Você pegava fita, colocava assim. Antes de Netflix, nem sabia que era Netflix, YouTube. E nós locamos um filme que falaram, assista, o filme é bom. Até o seminário falou, quero que todo mundo assista o filme. Eu não recomendo que você assista. O nome do filme é O Corpo. E sabe qual era a história, irmãos? Que haviam encontrado o corpo de Jesus. Eu quase infartei no filme. Embora você saiba que Jesus de fato ressuscitou, mas eu ficava imaginando que tamanha desgraça nós estaríamos, irmãos. Seria a morte de toda esperança. Seria a morte de toda a certeza de perdão. Seria uma inutilidade profunda para a própria vida. Porque o nosso final seria o inferno de fogo ardente. E é o que Paulo diz aqui, irmãos, se Jesus não ressuscitou, vocês permanecem nos seus pecados, e permanecer no pecado significa vocês permanecem contrários a Deus, vocês permanecem inimigos de Deus. Permanecer no pecado significa vocês permanecem distanciados de Deus, divorciados da graça. Vocês permanecem perdidos. E todo e qualquer esforço dessa vida será inútil e vocês vão para o inferno. Paulo está abrindo os olhos daqueles irmãos. Porque a ressurreição de Jesus, irmãos, é o pilar da fé cristã que nos traz a certeza de remissão de pecados pelo seu sacrifício. Sem a ressurreição, o pilar da remissão de pecados está ruindo. A fé é vã, sem sentido. Você consegue imaginar isso? Que desespero. E a palavra literalmente é desespero. Falta de esperança. Que falta de perspectiva. Só de mencionar isso já dá um frio na barriga. Os nossos pecados continuariam a pesar sobre nós. Continuaríamos culpados diante de Deus. Continuaríamos separados do seu amor. Estaria valendo sobre nós aquilo que o profeta Isaías diz no seu capítulo 52, no versículo 9. Que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e o nosso pecado encobre o rosto de Deus, e tapa os seus ouvidos para que Ele não nos ouça. Você imagina isso? Você está orando e Deus não está te ouvindo. É de tirar o fôlego, irmãos. Se Jesus não tivesse morrido, o plano de Deus haveria falhado. Não ruiria apenas o conceito de um Jesus Salvador. Ruiria o conceito da própria divindade. Porque nós teríamos um Deus que não cumpre promessas.
O Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31 diz: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos um Deus mentiroso, que diz que iria ressuscitar seu filho e não ressuscitou. E se Deus não ressuscitasse o seu próprio filho, o que diria de nós? É assustador. É assustador. Mas Paulo nos dá um sossego. Graças a Deus, Cristo ressurgiu dentre os mortos e nos redimiu de nossos pecados, pagando pelos nossos pecados, como está escrito em Colossenses capítulo 2, dos versículos 13 a 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, porque Jesus ressuscitou, nós estamos libertos, aleluia! Glórias a Deus! Hoje nós somos justificados por Jesus, santificados pelo seu sacrifício salvífico, vivificados pela sua vida e ressuscitados pela sua ressurreição. Por isso Paulo afirma nos versículos finais: onde está, ó morte, a sua vitória? E Paulo, no versículo 57, nos abre os olhos para a maravilhosa esperança que há na ressurreição de Cristo, quando ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou. Quarta verdade acerca da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus valida a fé na vida eterna. Perceba a importância. Ela é real, ela valida a pregação do Evangelho, ela valida o perdão dos nossos pecados e ela valida a esperança, a fé da vida eterna. 14, Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã ou inútil a pregação, é vã ou inútil a fé. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã e inútil a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, e na Nova Versão Transformadora tem uma tradução especial, que é muito boa, ele diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida. Hoje nós temos visto um crescente número de crentes que querem Jesus por aqui e agora. Resolve os meus problemas. Estou apertado, arruma grana para mim. Eu lembro-me, já falei aqui várias vezes, mas aquilo me escandalizou realmente. Uma segunda-feira de manhã, estava indo levar minha filha para a escola. Na época não tinha nem a Isa, era só a Gigi, zapeando na rádio ali. De repente parou a rádio de uma empresa do Evangelho aí. E a chamada foi muito forte, porque ela falou: hoje o culto é para você que precisa de dinheiro. E o pastor enfatizava: se você está doente, não é hoje. Se você está triste, não é hoje. Hoje é para quem precisa de dinheiro. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Se a nossa esperança em Jesus vale apenas para as coisas dessa vida, Paulo diz que nós somos os mais dignos de pena de todo o mundo, de todas as religiões existentes, de todas as filosofias de vida, de todo tipo de pensamento positivo, coaching, declaração de fé, sei lá, qualquer coisa que tem por aí. Nós seríamos os mais dignos de pena. João Ferreira de Almeida traduziu de forma a dizer que nós seríamos os mais infelizes de todos esses. Sabe por quê?
nós, os únicos que cremos na ressurreição, estaríamos fragorosamente errados. Estaríamos crendo na pior de todas as mentiras. A ressurreição de Cristo é a única esperança de entrada no céu e do não perecimento da nossa alma. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós temos acesso a Deus nos céus por meio de Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar para a glória eterna. A Bíblia nos afirma, 2 Timóteo 2, versículo 11, fiel esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Isso é a certeza. Lembro-me quando era criança, o pessoal falava, olha, velório do crente é diferente. E nós temos frequentado mais velórios do que nós gostaríamos. Mas são importantes. Mas há uma grande diferença. Porque embora o nosso coração esteja moído pela dor da partida, há uma esperança profunda que o Senhor coloca dentro de nós, de que aquilo não é o fim, de que aqueles que morreram em Cristo estão descansando das suas lutas, e de que nós estaremos com esses irmãos amados no céu. Diga de passagem, irmãos, a nossa esperança no céu não é encontrar os parentes, é Cristo. Se os parentes estiverem lá e Cristo não estiver lá, a gente foi para o lugar errado. Mas é nos encontrarmos juntos com Cristo na glória. Para que isso ocorra, é necessário que Jesus tenha ressuscitado e esteja vivo junto ao Pai. A igreja tem em si um profundo sentimento de eternidade e imortalidade. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos presos ao nosso tempo. Estamos limitados à nossa vida aqui. Estamos perdidos. A ressurreição, na verdade, é uma amostra da ação de Deus na vida daqueles que se entregam a Jesus. Por isso que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é essa passagem da antiga vida para a nova vida. A Páscoa é essa libertação do cativeiro dos nossos pecados para a vida eterna com Deus. A Páscoa é a saída do velho Egito para a nova Canaã. A Páscoa é a saída desse mundo caído, corroído e carcomido pelo pecado para a glória eterna do Salvador. É por isso que nós celebramos. A ressurreição é a celebração dessa vida que nós temos em Cristo Jesus, dessa esperança, dessa certeza profunda. É a nossa entrada na nova Canaã. É a nossa passagem pelo Jordão, entrando na terra que mana leite e mel. É a nossa nova Jerusalém. É a vida eterna com Deus. A ressurreição é fundamental. Daí, mais uma vez, nós podemos atentar para aquilo que Paulo diz no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro. Ele é um inaugurador de uma ressurreição salvífica. Talvez você possa pensar, pastor, mas nós temos alguns eventos anteriores a Jesus de ressurreição. Eu vou me reter a um exemplo. Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Como Jesus é o primeiro? Se Lázaro já havia ressuscitado. Lázaro morreu de novo. Jesus o ressuscitou para essa vida. Jesus o ressuscitou aqui para mostrar o poder maravilhoso que Deus tem sobre a vida e sobre a morte. Mas Lázaro voltou para o túmulo. Não imagine você que você vai andar lá pelas ruas de Jerusalém e encontrar Lázaro ali. Até porque se você vir Lázaro ali, quem vai morrer é você. De medo. Jesus inaugurou a ressurreição eterna para a remissão dos nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz. Quinta última verdade que eu quero falar com os irmãos é que a ressurreição de Jesus confirma a vitória daqueles que creem. A ressurreição de Jesus pode abrir como um rasgo o sorriso nos nossos lábios. Que embora sejamos pecadores, aquele em quem nós cremos venceu o pecado. Venceu a morte. Aquele em quem nós cremos ressuscitou e está com o Pai. E é o que Paulo afirma nos dois últimos versículos, de maneira tão
tão maravilhosa e de maneira tão potente. Paulo nos diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo diz. Uma vez que Jesus ressuscitou, que portanto Paulo está concluindo alguma coisa. Paulo diz: olha, tudo que eu expus para vocês acerca da ressurreição de Jesus. Ele morreu de acordo com as Escrituras, ele ressuscitou de acordo com as Escrituras, ele valida a fé, ele valida a pregação, ele valida a esperança. Então, considerando todas estas coisas, sejam fortes e firmes. Vocês vão ter lutas, fiquem firmes. A doença bate em casa, fiquem firmes. A morte nos visita de quando em quando, fiquem firmes. As incertezas, as preocupações, fiquem firmes, irmãos. E mais, trabalhem com entusiasmo para o Senhor, porque tem gente que quando vê o problema para trabalhar. Tem gente que quando vê o problema, irmãos, parece que dá uma crise de revoltosa contra Deus. Ah, de que me adiantou? Já ouvi isso. De que me adiantou servir a Deus com tanta fidelidade? Quem vê falando assim, imagina que é um João Batista II, sei lá, alguma coisa assim. Um novo Elias. De que me adiantou? E os problemas sobrevieram. Sabe o que desanima? Porque a esperança em Jesus está apenas para essa vida. A nossa esperança não está aqui. Pastor, mas isso é muleta. Sim. E nós somos mancos e precisamos dela. Precisamos desse apoio. Sem ela nós não nos colocamos em pé. Não é uma acusação vexatória quando nos falam sobre isso. Pelo contrário, é uma declaração verdadeira. Sem ela nós não nos sustentamos. Sem ela a gente perde a esperança e o ânimo. Por isso que Paulo diz: sejam fortes e firmes. Trabalhem para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem de que nada do que vocês fazem no Senhor será inútil. Por que não é inútil? Porque Jesus ressuscitou. A ressurreição é o símbolo máximo da vitória que nós temos em Cristo Jesus. A palavra nos diz em Romanos 8,37, em todas essas coisas que nós sofremos aqui no mundo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por conta da ressurreição que nós podemos declarar isso. É por ela que nós obtivemos também vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo que nos assedia. É pela ressurreição que foi efetivada a nossa salvação. É claro, irmãos, que quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de Jesus, Natal, sofrimento, crucificação, ressurreição, nós estamos falando de um pacote completo. Nós não estamos particionando. Já falei aqui em sermões sobre o Natal, que parece que as pessoas particionam ou quebram. Agora tem um Jesus menino, esse aqui é o Jesus todo esburdoado, e esse é um Jesus mais brancão, vestido de branco, saindo do túmulo, aquelas luzes atrás. Ai, uau. É uma obra só. É um Jesus só. É aquele que estava desde o princípio com o Pai na criação. E aquele que receberá para si, em honra, todas as coisas restauradas. É o mesmo Jesus. É o mesmo que sujou os pés, empoeirando nos caminhos de Jerusalém. Mas a sua obra é completa na sua ressurreição. A ressurreição é como se fosse o diploma da salvação. Cristo passou por todos os testes, conforme nos diz o livro de Hebreus. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Porém, ele não pecou. Nunca caiu numa tentação. Nunca pecou nem por palavra, nem por pensamento, nem por ação, nem por intenção, nem por inação. Perfeito. Ele cumpriu a lei de Deus. E por conta disso, nós recebemos os louros.
Para que a gente entenda um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você era o aluno mais inteligente da sala ou era daquele que passou porque não tinha jeito de ficar para trás. Que tem uns assim que passa porque a graça é grande, né? Ainda mais agora, né? Ela deu uma esticada aí na nota. Assinou seu nome? Tá certo, bora, vamos para frente, sala outra. Mas eu sou de um tempo que era mais tenso passar um pouquinho. E às vezes a gente tinha que fazer trabalho em grupo. Já fez trabalho em grupo? Então, se você já fez trabalho em grupo, você sabe. Ou colocar o seu nome sem você fazer nada, ou você colocou o nome de alguém sem alguém fazer nada. Sem dizer aqueles que apareciam de última hora. Falaram, rapaz, que grupo eu tô? Não está no grupo de ninguém, não. Ô, põe eu em um grupo aí. E alguém, fulano de tal. E ele recebia a nota daquele, ele nem sabia que grupo ele estava. Nós temos exemplos assim nas Escrituras. Um homem que foi chamado para trabalhar na última hora recebeu a mesma paga. Um ladrão que estava com Cristo na cruz, do lado dele, falou, lembra de mim. Senhor, põe meu nome aí. Lembra de mim. O Senhor falou, é hoje ainda, você está comigo? Jesus é esse aluno perfeito, o Filho perfeito de Deus, que cumpriu toda a lei de Deus. E a Bíblia diz que quem esbarra em um pedacinho da lei, quebrou toda ela. Jesus a cumpriu toda. E foi na cruz do Calvário. E entrou nos céus por mérito próprio. E colocou o nosso nome no trabalho. Alessandro, salvo. Paulo, João, salvo. Maria, salvo. Recebemos a paga que era só do Salvador. Só Ele poderia fazer aquilo. E Ele incluiu o nosso nome no trabalho. Você entende isso? Que coisa maravilhosa. A ressurreição de Cristo confirma que nós fomos selados com o seu Espírito para a vida eterna. E fomos salvos nele. É por isso que a gente celebra a Páscoa. É por isso que a gente tem um culto especial de Páscoa. É por isso que nós temos um culto chamado de culto da ressurreição. Para celebrar a ressurreição de Jesus. Porque o Salvador veio, cumpriu toda a obra de Deus, morreu, sofreu por nós e ressuscitou. E nele nós ressuscitaremos também. Que nós possamos guardar essas verdades, irmãos. Que nós possamos viver essas verdades e viver por essa verdade. Que a nossa esperança seja renovada, manhã após manhã, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Só temos que te louvar, Senhor, pela maneira maravilhosa como o Senhor nos salvou na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados estavam ali sendo castigados em Ti, Jesus. Nenhum ficou para trás. Todos aqueles que nós cometemos no passado, aqueles que nós estamos cometendo ainda hoje, e aquele que, infelizmente, pelas nossas limitações e natureza caída, ainda iremos cometer. Nenhum deles fugiu da Tua graça. O Pai castigou sobre o Senhor Jesus todos os nossos pecados. Mas além disso, Senhor, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. O Pai aceitou o sacrifício oferecido. E o Senhor nos incluiu na salvação. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque de outra forma não teríamos acesso a Deus. Nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de ritualismo nos aproximaria do Senhor. Mas a graça de Cristo Jesus, indo à cruz do Calvário e sendo ressuscitado no terceiro dia, nos aproximou do Pai, inaugurou um novo e vivo caminho, de maneira que agora nós podemos orar ao Pai e o Pai nos ouve. Aleluia, Senhor. Obrigado pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos entregou às nossas mãos, aos nossos próprios parcos esforços, Senhor.
mas o Senhor de fato nos tomou para si. E naquela cruz, a nossa dívida foi encravada nas tuas mãos. E naquele túmulo vazio, nós recebemos a paga imerecida da ressurreição. Obrigado, Jesus. Te louvamos por isso. Te exaltamos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo, por ter entregue o seu Filho Jesus em nosso lugar. Nós merecíamos aquele castigo, Senhor. E o Senhor sabe muito bem disso. Mas o Senhor também sabe que se nós estivéssemos ali castigados pelos nossos pecados, não estaríamos fazendo nada mais do que recebendo aquilo que era pela nossa culpa e seríamos também condenados. Mas o Senhor resolveu esmagar o seu Filho em nosso lugar. Como aquele publicano que orou depois do fariseu, dizendo: Senhor, seja propício a mim. Nós entendemos que o Senhor foi propício a nós. O Senhor providenciou o sacrifício. O Senhor entregou o sacrifício. O Senhor aceitou o seu próprio sacrifício. Obrigado, Pai. Nós só temos que te louvar. E te louvamos ainda, porque o Senhor coloca o teu Espírito em nós, nos vivificando para entender essa verdade. O Senhor coloca o seu Espírito em nós, nos habilitando para a salvação. O Senhor coloca o seu Espírito em nós, para que a nossa mente abra e o nosso coração, Senhor, seja inundado por esta graça. O Senhor coloca o seu Espírito em nós, para garantir que nós jamais venhamos a perecer. Te louvamos pela obra completa, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na criação, na redenção, na transformação e na consumação de todas as coisas. Que a cada dia, Senhor, nós vivamos por essa verdade. Que nós vivamos alegres pela ressurreição de Cristo. E que mesmo quando passarmos por lutas aqui, lembremos: o nosso Salvador ressuscitou, abriu as portas dos céus para nós, e nós iremos reinar com Ele eternamente. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Pai eterno, pelos méritos de Cristo. Te louvamos, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, aplicando essas verdades ao nosso coração. E é em Cristo, somente em Cristo, que nós elevamos essa oração aos céus. Amém. Amém. Glória a Deus.